Olá, eu sou o Vitor e eu vou falar sobre câmeras digitais CMOS com uma alta faixa dinâmica, em que essa alta faixa dinâmica é obtida utilizando sensores de compressão. Esse daqui é um breve roteiro da apresentação. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre câmeras digitais. Em seguida, vou comentar sobre os princípios de funcionamento de câmeras digitais, como que elas fazem a captura e como essa captura é interpretada. Vou falar de algumas características básicas que vão ser interessantes para um melhor entendimento dos sensores de compressão. Os sensores de compressão, propriamente ditos, que são uma possível solução para o problema da faixa dinâmica. E, finalmente, algumas conclusões. Os sensores de imagem eles são circuitos que convertem a iluminação que está chegando nos sensores em uma imagem digital. Esses sensores, eles convencionalmente, os sensores de imagem CMOS, eles trabalham numa faixa de iluminação que vai de 60 a 70 dB, sendo que o olho humano ele consegue ter uma faixa dinâmica de até 200 dB. Então, para a gente conseguir capturar uma imagem que seja fiel no sentido de ser uma representação que a gente estaria vendo no mundo real, a gente precisa de um aumento dessa faixa dinâmica. E além disso, se tiver um contraste muito grande entre o ponto mais iluminado e o ponto mais escuro de uma cena, esses 70 dB não vão ser o suficientes para representar bem essa imagem. Uma possível solução para o aumento da faixa dinâmica está no uso de sensores de compressão que empregam o uso de um sensor com resposta logarítmica e que a ideia é comprimir a resposta do sensor para que ele seja capaz de lidar com uma faixa maior de intensidade de luz sem que ele sature. Antes de falar sobre sensores de compressão, eu vou falar sobre câmeras digitais de uma maneira geral, falando sobre possíveis implementações para os circuitos presentes nela. O processo de captura se inicia no fotodiodo, que converte a luz incidente em corrente. Cada fotodiodo vai ter um pixel associado. Esse pixel está encarregado de polarizar o fotodiodo e fazer o acionamento condicional dele para quando houver uma captura. Esses pixels eles vão estar organizados dentro de uma matriz, e essa organização matricial ela acontece tanto no sentido físico, para que possa ter uma cobertura uniforme da imagem, quanto no sentido conceitual. Essa matriz de pixels é acionada por circuitos periféricos, que codificam a informação e fazem o acionamento dos pixels da matriz. A conversão entre sinais elétricos para a imagem digital propriamente dita geralmente é feita fora do circuito. O processo de captura se inicia pelo fotodiodo. Fotodiodos são dispositivos semicondutores que fazem a conversão de luz incidente em corrente elétrica. Os fótons energizam os elétrons que estão presentes no fotodiodo e daí que vem a corrente. Essa corrente ela depende da fotocorrente do fotodiodo, da corrente de difusão, que a carga do elétron, Vd é a tensão que polariza o fotodiodo, N é um fator de não idealidade, Kb a constante de Boltzmann e T a temperatura. Geralmente esses fotodiodos que estão presentes em câmeras digitais CMOS, eles operam em modo de acumulação. Nesse modo de operação, o fotodiodo é carregado e quando a luz incide sobre ele, portadores de carga são gerados e varridos para a superfície. A tensão diminui quando os elétrons acumulam e, medindo a queda de tensão, é possível medir a potência da luz incidente. Duas possíveis arquiteturas básicas para o pixel são o PPS, Passive Pixel Sensor, sensor de pixel passivo, e o APS, Active Pixel Sensor, que é o sensor de pixel ativo. Começando pelo PPS, ele tem a vantagem de ter um alto fator de preenchimento. Isso acontece porque a quantidade de pixels para uma dada área é relativamente grande, por conta da simplicidade do diagrama esquemático dele. Aqui na figura direita a gente tem um exemplo dessa implementação. O fotodiodo ele vai ter um transistor que está encarregado de acionar esse fotodiodo e cada coluna vai ter outro transistor que está encarregado de acionar aquela coluna, assim possibilitando o acionamento individual de cada fotodiodo. A amplificação do sinal obtido pelo fotodiodo pode ser feita do lado de fora ou de dentro da coluna do chip. Com o objetivo de melhorar o desempenho do PPS, o APS foi proposto. Uma possível arquitetura para o APS
é o 3T APS, que emprega o uso de 3 transistores para cada pixel, daí o nome 3T. A diferença dele para o PPS é que o amplificador é feito a nível de pixel, ou seja, cada pixel tem o próprio amplificador. Com isso, o pixel é menos sujeito a ruído e possibilita mais de uma leitura para cada captura do pixel. Aqui vai ter um transistor MRS que polariza o fotodiodo. MSF é um seguidor de fonte que vai dar um ganho de aproximadamente unitário para a tensão que fica no fotodiodo. E MCell vai fazer a seleção similar ao que era feito no PPS. O emprego do MSF possibilita que seja feita mais de uma leitura sem que as cargas se percam no fotodiodo. Como dito anteriormente, os pixels são organizados de maneira matricial no circuito. Circuitos periféricos vão ficar encarregados de acionar e fazer a leitura da captura. Os scanners de linha e de coluna cuidam de endereçar, através de um índice de linha e de coluna, respectivamente, cada pixel. Depois, esses scanners codificam a informação e enviam para o circuito de leitura que interpreta essa informação. Para fazer uma captura, todos os pixels são acionados dentro de um determinado intervalo de tempo. Para fazer uma captura de vídeo, uma série de capturas de imagem é feita. Então, para um determinado vídeo, com o intervalo de tempo necessário para fazer a captura de imagem, ou seja, o acionamento de todos os pixels, tem que ser menor do que o tempo necessário para que comece outra captura de imagem. Agora, eu vou falar sobre algumas características básicas de sensores de imagem, começando pela faixa dinâmica. Por definição, a faixa dinâmica é a razão entre os valores mínimos e máximos não negativos que uma pequena diferença incremental em uma certa quantidade ainda pode ser medida. High Dynamic Range, HDR, ou a alta faixa dinâmica, é uma faixa dinâmica maior do que o usual. A motivação para essas faixas dinâmicas vem das altas variações que uma cena natural pode ter. A iluminação em uma cena natural ela pode ir de 10 a menos 3 lux para visão noturna, 10 a 2 lux a 10 a 3 lux para iluminação de interiores, até 10 a quinta lux para luz solar intensa, ou até valores maiores em casos que ocorre uma visão direta de outras fontes de luz, como faróis se aproximando, por exemplo. Olhando aqui a imagem da direita, ela relaciona o número de elétrons com a quantidade de exposição em sensores de imagem. E dá para ver que em baixas intensidades de luz, o ruído de leitura do sinal ele vai ser dominante e vai definir a menor faixa em que o sensor ainda vai conseguir fazer uma captura, enquanto que em altas intensidades, quem vai ser dominante vai ser o ruído shot. Então, a gente consegue medir a faixa dinâmica justamente pela diferença entre esses dois pontos, o mínimo e o máximo em que ainda é conseguido fazer uma leitura do sinal sem que a imagem sature ou que o ruído seja grande demais e a gente não consiga ler a imagem separada do ruído. Outra característica básica de sensores de imagem é o ruído. Em sensores de imagem, ele pode ser dividido em ruído temporal e ruído de padrão fixo. O ruído temporal ele não é constante no tempo, ou seja, ele pode afetar diferentes pixels com diferentes intensidades que também pode variar. Ele varia também ao decorrer do tempo. O ruído de padrão fixo, por outro lado, ele afeta sempre os mesmos pixels, daí que vem o nome. Apesar de a intensidade poder variar levemente, em geral ela também é relativamente constante. Aí aqui na imagem da direita, a gente consegue ver as principais fontes de ruído em sensores de imagem. Ela está dividida de cima para baixo como o ruído de padrão fixo e o ruído temporal. E da esquerda para a direita, os ruídos que afetam a câmera digital quando tem baixa e quando tem alta iluminação, sendo essa abaixo ou acima da saturação. E aqui também dá para ver que o ruído de padrão fixo pode ocorrer em termos de pixels, de linhas ou de colunas. E outros ruídos que estão mais relacionados aos componentes elétricos e como o fotodiodo faz a captura, por exemplo, ou
também no ruído de leitura e também ruído de amplificação. Bom, agora eu vou falar de sensores de compressão propriamente ditos. Eles funcionam com uma compressão da curva de resposta do sensor que possibilita uma maior faixa de valores na saída para uma menor faixa de valores na entrada. Eles podem ser implementados de diferentes maneiras, mas em geral eles usam pixels com resposta logarítmica. Dentre as vantagens, eles têm uma susceptibilidade reduzida a efeito de Bloom, fluorescência, e também menos bits necessários na hora de fazer a conversão analógica e digital para a saída do circuito. Dentre as desvantagens, eles têm maior susceptibilidade a ruído de padrão fixo, eles têm uma sensibilidade reduzida e também um atraso de imagem por conta da resposta logarítmica do pixel que não dá para ser acelerada. Bom, aqui a gente tem um diagrama esquemático do pixel logarítmico, uma possível implementação para ele, né? E se a gente usar aquela equação que foi apresentada no fotodiodo, a gente consegue aplicar ela para esse caso e ver que tem duas parcelas da corrente, IPH e IDC, onde IPH depende da luz que está incidindo e IDC depende da polarização, ela é fixa, em que esses fatores podem ser agrupados de modo que fique uma parcela que multiplica a exponencial e zero, e vai ter a tensão de polarização do transistor MTR, Vsense, que é a tensão nesse nó aqui, sense, que vai ser lido depois, e VTH do transistor TR, que é a tensão de limiar dele. Se a gente reorganizar essa equação passando a parcela exponencial para a sua forma logarítmica, a gente consegue ver que a tensão na saída, a tensão nesse nó Vsense aqui, ela vai ser proporcional ao logarítmico, a fração logarítmica da corrente que depende da iluminação em relação com a corrente que é fixa no fotodiodo. Daí que vem esse pixel logarítmico, essa resposta logarítmica. E também a gente adiciona um buffer aqui na saída para que a leitura do sinal fique menos sujeita a ruído, para que a gente toda aquela discussão que a gente já teve no pixel ativo. Bom, agora concluindo a apresentação, foi apresentada uma implementação básica para uma câmera digital que utiliza sensores CMOS e também o pixel logaritmo para aumento da faixa dinâmica. Comentei desde o início da captura que vai lá de fotodiodos, falei sobre algumas implementações possíveis para pixels, dos circuitos periféricos e da matriz de pixels que controla esses pixels, os circuitos periféricos acionando essa matriz para fazer a captura, e como que a gente pode aumentar a faixa dinâmica utilizando sensores de compressão e algumas características que estão envolvidas aí no uso de câmeras digitais. As referências que não estavam presentes nas imagens, embaixo das imagens, elas estão presentes no trabalho que acompanha essa apresentação. Muito obrigado.